recursos e capacidades da organização. Ou seja, recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais, estrutura, processo, ou seja, recursos e capacidades. Essas capacidades são capacidades de consecução, de tradução de objetivos, capital intelectual, motivação, competências. Então, tudo isso está associado a pontos fortes e pontos fracos. Cuidado! Ameaças e oportunidades estão associados a aspectos externos. Então, se eu estou falando de aspectos externos, eu estou falando de condições macro e microambientais. Ok? Então, eu estou falando de ambiente externo, são coisas de fora da organização. Não é isso? Ao passo que pontos fortes e pontos fracos são aspectos internos da organização. Os seus recursos e suas capacidades de transformar esses recursos em valor para os clientes, ok? Então você não pode confundir ameaça e oportunidade com ponto forte e ponto fraco, ok? Observa-se. Imagine um exemplo. Vamos dar um exemplo. Exemplo número 1. A organização, ela possui, por exemplo, funcionários motivados. Isto é, uma ameaça ou oportunidade? Não é ameaça nem oportunidade. Por quê? Funcionários motivados são aspectos o quê? Internos. São recursos e capacidades organizacionais. Então, esses recursos internos, eles só podem ser avaliados como pontos fortes e pontos fracos. Neste caso, funcionários motivados é um ponto forte. Ok? Isto aqui não é oportunidade, ok? Não é oportunidade, porque oportunidade seria uma avaliação externa da organização. Vamos a um exemplo 2. Exemplo 2. Imagine que você tenha, por exemplo, clientes com alto poder aquisitivo. Então, olha lá. Clientes com alto poder aquisitivo. Ok? Alto poder aquisitivo. E aí? Cliente com alto poder aquisitivo. Isto é, ponto forte ou ponto fraco? Nenhum dos dois. Cliente está no ambiente externo. Correto? Se está no ambiente externo, significa o quê? Significa que, estando no ambiente externo, não pode ser ponto forte nem ponto fraco. No nosso caso, a princípio, cliente com dinheiro, cliente com alto poder aquisitivo, isso representa uma oportunidade. Ok? Então, observa. Avaliações de elementos externos conduzem a ameaças e oportunidades. Avaliação de aspectos internos à organização conduzem à avaliação de pontos fortes e pontos fracos. Isto é muito comum, é comum o aluno errar isso em prova. É uma coisa muito simples. Você não pode errar isso, ok? Então, essa é a ideia de você identificar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Agora, vamos voltar para a nossa aula. Você vai perceber que a nossa discussão não foi em vão, não é isso?
você observa que existem detalhes nessa análise e eu estou chamando a atenção para que você não erre isso em prova, ok? Muito bem. Então, nós já vimos a ideia geral da análise SWOT e agora vamos nos aprofundar um pouquinho, né? Você vai ver que vai ser muito mais fácil você entender o material. Então, olha lá. Análise do ambiente externo e interno, análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças. Oportunidades são situações externas, atuais ou futuras, que podem influenciar positivamente o desempenho da empresa. Então, oportunidade, coisa boa que vem do ambiente. Ameaça são situações externas, atuais ou futuras, que podem influenciar negativamente o desempenho da sua organização. Então, são aspectos externos, tem a ver com elementos macro e microambientais. Então, uma política do governo que favoreça o seu negócio é, por exemplo, considerado uma oportunidade macroambiental. Observa, condição política, governo, macro, e se traduziu numa oportunidade para a sua empresa. Então, isso é uma oportunidade macroambiental. Ok? Agora, ameaça. Eu posso ter ameaça macroambiental e ameaça microambiental. Eu posso ter oportunidade macroambiental e oportunidade microambiental. Exemplo de uma oportunidade microambiental. Cliente, concorrente, fornecedor. Então, vamos lá. Um cliente com alto poder aquisitivo. O cliente é um elemento o quê? Microambiental. Então, uma oportunidade. Uma ameaça microambiental. Quer ver um exemplo? Imagina que você tenha problema com os seus fornecedores. Né? Os seus fornecedores fornecem produtos e serviços com péssima qualidade. Isso é uma ameaça para a sua organização? Com certeza, isso pode ser uma ameaça. Traduzido como uma ameaça microambiental. Não é isso? Fornecedores. Você vê, por exemplo, pressões de entidades reguladoras no seu negócio, né? Controles. Você vê, por exemplo, problemas de distribuição no seu produto ou serviço. Ameaças microambientais. Ok? Então você observa que você pode ter, né, a avaliação de ameaças e oportunidades, tanto derivadas do macroambiente, como derivadas do microambiente. Ok? Isso é importante que você sinalize como um elemento da sua análise. Muito bem, então olha lá. Forças e fraquezas. Forças e fraquezas estão estabelecidas no que nós chamamos de ambiente interno. Forças são características ou qualidades da empresa, tangíveis ou não, que podem influenciar positivamente o seu desempenho. Observa a palavra tangível ou não. O que eu quero dizer tangível ou não? Tangível ou intangível? Então, intangível. A organização possui um clima organizacional favorável. Olha lá, um aspecto informal da organização. Clima organizacional. O clima organizacional, ele não é favorável, isso é intangível. Você não pode pegar o clima, isso é intangível. Então, é uma força ou uma fraqueza. O clima organizacional positivo, de repente, pode gerar motivação. Isso é uma força. Capital intelectual, intangível. Né? Determinadas empresas que inovam, né? Desenvolvem tecnologia e conhecimentos, né? São empresas que detêm capital intelectual, conhecimento. Isso são aspectos o quê? Intangíveis. Pode representar aspectos intangíveis. Ok? Tangíveis ou intangíveis? Dinheiro em caixa. Tangível. É uma força. Ok? A organização, de repente, ela pode ter fraquezas, características ou qualidades da empresa, tangíveis ou não, que podem influenciar negativamente seu desempenho. A organização, por exemplo, não tem dinheiro em caixa. Isso significa o quê? Que são pontos fracos ou fraquezas. Ou seja, ponto forte, ponto fraco são aspectos internos. Ok? Então, aspectos tangíveis e intangíveis da organização, recursos e capacidades. Ok? E aí, nós temos o exemplo de uma análise SWOT, olha lá, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, de um hotel. Ok? Então, imagina um hotel, né? E você vai fazer uma análise de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Olha lá. Forças, né? Ou pontos fortes.
Imagem de qualidade. O que significa isso? Né? O que a organização representa para o cliente? Observa que a imagem é da empresa, não é isso? Então, a imagem positiva é um aspecto qualificador da empresa. Então, seria um ponto forte. Pessoal eficiente, recursos humanos. Boas instalações da organização. Serviços de reservas internacionais. Então, a prestação de serviços, processos da organização. Boas relações com a comunidade. Então, bom tratamento. A organização está inserida dentro de um contexto positivo, né, com a comunidade. Proximidade do centro de diversões. Então, observa-se, né, um aspecto do ponto, ou seja, um bom ponto. A organização ela está situada numa região boa, é isso? De boa circulação, boa distribuição, perto, por exemplo, de hotéis, restaurantes. Então, isso é um ponto forte. Fraquezas, por exemplo, falta de programa regular de hóspedes. Então, isso, de repente, é um ponto fraco da organização, são processos, não é isso? Distância do aeroporto, isso pode ser um ponto fraco em relação às suas estratégias, não é isso? Falta de espaço para expansão. O hotel, por exemplo, ele tem uma determinada demanda, mas não pode mais, né, se expandir, de repente só verticalmente. Então, isso pode, né, ser um ponto fraco. Decoração desatualizada, marketing internacional, etc, etc. Ou seja, são pontos fracos. Então, a avaliação interna. Agora, vamos trabalhar com aspectos externos, oportunidades e ameaças. Então, olha lá. Número crescente de restaurantes ou de restaurantes, não é isso? Então, na realidade, a quantidade de restaurantes está crescendo e isso representa, eventualmente, uma oportunidade, né? De repente, aumentar o volume, né, de hóspedes e clientes, porque, na realidade, é uma região que tem muitos restaurantes. Isso, de repente, pode trazer pessoas a se hospedar, né, naquele hotel, não é isso? Empresas de táxi fazendo ofertas especiais, convênios específicos com taxistas, né? Isso pode ser uma grande oportunidade. Baixo custo de mão de obra no local, não é isso? No local onde está o hotel. Governo construindo um centro de convenções no bairro. Então, em função de políticas governamentais, em função de outros aspectos, não é isso? Existe um centro de convenções e isso, obviamente, pode derivar para uma grande oportunidade, não é isso? Bom, ameaças. Vamos a algumas ameaças. Olha lá. Concorrentes têm programa para hóspedes frequentes. O que significa isso? Então, eu estou avaliando o quê? Os concorrentes, os rivais dentro do mercado. Rival, concorrente, ambiente externo. Aumento do concorrente, economia em crise. Então, condições macroeconômicas.